Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente vocês ouvirão e jamais entenderão, certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, estamos diante de Ti nesta manhã. O Teu Espírito está nesse lugar. Senhor, prepara os ouvidos dos meus irmãos, prepara o coração deles, prepara o meu ouvido e o meu coração. Esta manhã, Senhor, nós reverenciamos a Tua palavra, palavra que faz sentido ao nosso coração. Senhor, nessa manhã, derrama bálsamo sobre nós e prepara os ouvidos de cada um, que essa palavra ministrada possa gerar frutos no coração, que o Senhor possa trazer cura nessa manhã, restaurar corações feridos e machucados, tirar toda a dureza e transformar, ó Deus, as nossas vidas a cada dia
mediante a sua palavra. Te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a palavra encontra o coração, esse é o título do sermão que o Senhor me deu nesta manhã. E ao começar a falar desse sermão, eu quero começar a contar uma história extraordinária que aconteceu por volta do ano de 1864, quando nasceu um homem chamado George Washington Carver. George Washington Carver carregava o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele era filho de 2 escravos. Naquela época os Estados Unidos ainda tinha escravidão. E George Washington Carver era filho de uma escrava de um fazendeiro com um escravo de um outro fazendeiro. Quando a sua mãe fica grávida, o seu pai morre em um acidente. E quando estava próximo do seu nascimento, a sua mãe é sequestrada por um bando de ladrões que querem fazer ela escrava em outros lugares. George Washington Carver é resgatado depois de descobrirem que a sua mãe foi morta por um desses ladrões. O fazendeiro, que era dono da fazenda da qual a sua mãe era escrava, assume o papel de cuidar dessa criança. Aquele menino era negro, pobre, órfão e sem nenhuma perspectiva do futuro. Mas logo cedo, por ser alguém que era escravo, alguém que não tinha uma perspectiva de vida, a sua brincadeira era brincar com a terra. Ele brincava com a terra constantemente. E no decorrer do tempo, aquele menino foi crescendo. E quando ele se torna jovem, ele tem um encontro com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, George Washington Carver faz uma oração. Ele diz: Senhor, revela-me os mistérios do universo. E na sua biografia é dito que o Senhor responde a ele: o conhecimento do universo é grande demais para você. Então ele diz: Senhor, se é grande demais para mim os mistérios do universo, me revela o segredo do amendoim. E Deus responde a ele: George, os segredos do amendoim são muito grandes, e o tamanho deles são de uma capacidade extrema, e eles são muito maiores do que você imagina. Mas por conta do seu coração e do seu pedido, eu derramarei sobre você um tempo onde você conhecerá muito sobre o amendoim. Anos depois, George Washington Carver se torna um dos maiores cientistas agrícolas da história. Ele recupera milhares de fazendas nos Estados Unidos que passavam por necessidade. Ele revolucionou a agricultura e criou mais de 300 derivados de amendoim. Talvez você consome um deles hoje. Farinha de amendoim usada para pães, bolos e panquecas. Leite de amendoim, que é uma alternativa nutritiva para quem não tinha leite comum. Óleo de amendoim usado para culinárias e aplicações industriais. Sabão que era derivado do óleo do amendoim. Creme de barbear. Loção para a pele. Tudo isso foi criado por esse homem. Certa vez um jornalista perguntou para George: George, qual é o segredo para produzir uma grande colheita? E a resposta dele foi: a semente nunca é o problema. O segredo está no solo. A semente nunca é o problema. O problema está no solo. Nas mãos do mesmo agricultor, pode-se haver resultados grandemente diferentes. Depende do solo. Em Mateus 12, antes do texto da parábola do semeador, de Mateus capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus fez muitos milagres, expulsou demônios, curou enfermos, cegos
começaram a enxergar, paralíticos começaram a andar, multiplicação de pães, e tudo que Jesus fazia para glorificar o Pai, mas quanto mais ele fazia isso, mais ele encontrava resistência no coração das pessoas. Ao invés de arrependimento, era uma resistência absurda. Os fariseus acusavam Jesus de expulsar demônio em nome de Beelzebu. A sua família procurava para tentar fazer ele desistir do ministério. A multidão seguia por aquilo que ele fazia, não por aquilo que ele era. Nem todos estavam dispostos a ouvir o Senhor. Então Jesus, como alguém expert em transmitir a sua palavra, ele muda a forma de ensinar. Em vez de ensinar com milagres, curas, com expulsão de demônios, ele muda o jeito de ensinar e começa a ensinar por parábolas. Não porque o reino é difícil, mas porque o problema nunca esteve na mensagem. O problema sempre esteve no coração de quem ouve. Jesus entra no barco e ali ele usa aquele cenário da praia para levar a sua palavra para o coração das pessoas. Era comum naquela época na Judéia ter as praias e próximo ter campos aonde homens, mulheres trabalhavam e serviam a Deus e serviam ali a sua família. Haja vista que havia montanhas próximo, havia todo um cenário naquele lugar. Com certeza Jesus usou um termo mais comum possível, e a mensagem e a parábola do semeador é a mensagem mais comum possível, entre aspas, para ensinar algo que é tão profundo. O futuro da semente não é decidido pela semente, é decidido pelo solo que a recebe. É por isso que essa manhã a mensagem se chama Quando a Palavra Encontra o Coração. Deus não muda a semente para alcançar o homem. Deus não muda a sua palavra, o evangelho. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia, não vai mudar. Mas Ele procura um coração onde a semente pode florescer. E eu quero falar dos 4 tipos de solo. A primeira verdade dessa mensagem é que o coração endurecido rejeita a voz de Deus. Vamos falar juntos? O coração endurecido rejeita a voz de Deus. Mateus 13, versículo 4 diz: enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus inicia a parábola apresentando um solo que sequer permite que a semente penetre. O problema não estava na qualidade da semente, nem na habilidade do semeador. O problema estava no caminho que estava endurecido por constante trânsito de pessoas e animais. A terra havia perdido a sua capacidade de receber a semente. Da mesma forma, existem corações que, após ouvindo a palavra por anos, tornam-se insensíveis à voz de Deus. O que antes produzia lágrimas, quebrantamento, o que antes produzia arrependimento, hoje produz apenas indiferença. O maior perigo não é deixar de ouvir a palavra. O maior perigo é ouvi-la tantas vezes sem permitir que ela transforme a sua vida. Na Palestina do primeiro século, na época de Jesus, os agricultores lançavam sementes antes de arar a terra. E entre as plantações havia pequenos caminhos utilizados. Então eles lançavam a semente, iam jogando a semente e tinham caminhos ali. E aquelas sementes que caíam no caminho, outras pessoas passavam e pisavam em cima delas. Era pisado para lá, pisado para cá, era um pisoteio comum naquela época. O constante pisoteio
tornava o solo tão compacto que a semente permanecia na superfície. Ela não se aprofundava. E ali, ela não podia germinar, porque ela era incapaz de penetrar o solo que já estava duro. Duro por pessoas que passaram, duro por trânsito de muitas coisas. Haja vista trazendo para a sua vida hoje, quem é que tem passado o caminho e não deixado a semente penetrar o coração? O que tem transitado no seu dia a dia? O que é um trânsito na sua vida diária? O que tem transitado sobre você é o nervosismo, é a angústia, são pessoas que trazem outras notícias, que geram outros ambientes. Jesus usa essa imagem para mostrar para nós que um coração endurecido, ele não nasce endurecido. Um coração endurecido, ele se torna endurecido. Cada vez que nós resistimos à voz de Deus, cada vez que adiamos a obediência do chamado que Deus tem para nós, cada vez que justificamos um pecado, cada vez que deixamos de perdoar, cada vez que ignoramos a direção do Espírito Santo, o coração vai perdendo a sensibilidade dia após dia. Foi assim com Faraó. A cada rejeição da palavra de Deus, o seu coração se tornava mais duro. E o mesmo princípio continua valendo para os dias de hoje. Ninguém endurece o coração de uma vez só. Isso acontece de maneira gradual e sucessiva, de forma que a resistência à palavra de Deus vai se tornando cada vez mais real na vida do ser humano. Não é a ausência da palavra que endurece o coração, é a resistência contínua dela. O que Deus tem pedido para você e você tem se escondido e falado: Senhor, eu não vou deixar o meu coração se amolecer para isso. Existem projetos de Deus, planos de Deus para a sua vida, que às vezes você mesmo tem endurecido o coração para não deixar Deus entrar. Enquanto a semente permanece na superfície, ela está vulnerável a qualquer coisa. Então Satanás sabe que uma palavra compreendida tem o poder de transformar uma família. E por isso o que ele faz? Ele tenta deixar você cada dia mais insensível. Quantas pessoas que começam a sua vida bem, começam a sua vida desfrutando, vem para os cultos, adora a Deus e chega em casa, continua a adoração, mas que hoje, depois de anos e anos estando na igreja, anos e anos sendo feridos, machucados, muitas vezes passando por situações, vem para uma celebração, ouve uma música que fala: me ama, mas já não consegue sentir-se amado por Ele. O inimigo, ele não consegue destruir a palavra de Deus, mas ele trabalha incansavelmente para impedir que ela transforme a sua vida. O diabo não teme quem tem uma Bíblia aberta na mão. Ele teme uma palavra plantada num coração disponível. Quando o coração volta a ser sensível à voz de Deus, nenhuma semente do reino é desperdiçada. E ela encontra um lugar para gerar vida, transformação, cura e uma colheita sobrenatural. Nesta manhã, se você entrou aqui nesse lugar com o seu coração insensível, duro, que palavra, eu já ouvi isso muitas vezes, já sei a parábola do semeador de cima embaixo, de baixo em cima. Já estou tantos anos na igreja. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu estou te dando mais uma oportunidade. O coração endurecido, ele rejeita a voz de Deus. O segundo solo
E a segunda verdade dessa mensagem é que o coração superficial não resiste à palavra. Fale comigo, o coração superficial não resiste às provas. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Depois de apresentar um coração endurecido, Jesus fala sobre um solo que à primeira vista parece ser promissor. O primeiro solo, a palavra de Deus, a semente não consegue penetrar. O segundo solo, a semente penetra, brota rapidamente, dá a impressão de que vai haver uma grande colheita, mas a aparência esconde o problema, a falta de profundidade. Na Palestina, havia lugares e terrenos onde a terra parecia, o solo parecia um solo fofo e bom para plantio. O problema é que naquela época não havia tantos equipamentos para saber como era 30, 40, 1 metro para baixo da terra. O que acontecia é que eles plantavam ali, regavam e a semente brotava e crescia e se tornava uma planta. Porém, passado alguns dias, essa planta morria, porque a terra debaixo da terra, depois de 1 metro, 1,5 metros, havia uma rocha intransponível. Então ela germinava, entrava, mas ela morria, porque havia algo profundo ali que estava duro. Eram como rochas de calcário que fazia a terra parecer fofa, mas por baixo estava endurecida. Parecia ser mais saudável. No entanto, quando as raízes encontravam a rocha, elas não conseguiam se aprofundar. Então vinha o sol e aquilo que parecia ser forte morria rapidamente. Jesus está nos ensinando nessa manhã que nem todo crescimento é sinônimo de maturidade. A emoção pode iniciar uma caminhada, mas só as raízes vão te sustentar firme nos momentos da prova. O problema desse coração ou desse solo não era a falta de alegria, era a falta de profundidade. Existem pessoas que se emocionam no culto, nas conferências, celebram, adoram e não tem nenhum problema quanto a isso. Cantam uma canção, ouvem uma boa pregação, choram, levantam as mãos, tomam decisões, mas nunca desenvolvem uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Vivem de experiências passadas, mas não criam raízes. A emoção é importante sim, quando nós estamos adorando a Deus. Deus também toca as emoções cansadas, restaura o vigor do ser humano na sua alma. Mas a vida cristã, meus irmãos, ela não é e não pode ser sustentada pelas nossas emoções. A emoção pode até levar alguém até a cruz, mas somente as raízes farão ela permanecer diante do Senhor. Jesus diz que o sol se levantou. O sol não era o inimigo da planta. O mesmo sol que queimou a planta sem raiz era o sol que fortalecia a planta enraizada. O problema nunca foi o sol, o problema foi a ausência das raízes. Na Bíblia, o sol representa as provações, as perseguições, as dificuldades da vida. As lutas não criam o nosso caráter, elas apenas revelam o nosso caráter. No momento da crise, as raízes são reveladas. Quem tem raiz permanece na hora da provação, da prova, da dificuldade. Mas quem vive de emoção,
se esvai e morre no meio do processo. Deus não estava fazendo, Jesus não estava fazendo ao falar a parábola do semeador, uma síntese de algo que estava longe da nossa realidade. Ele estava nos mostrando da importância do secreto, da importância do choro, da importância do quebrantamento no lugar onde ninguém te vê. Ele está dizendo que no culto público, na adoração, nos grupos da IEB, nós podemos celebrar aquilo que Deus tem, mas o que nos mantém firme, forte, fortalecido é o tempo de oração no secreto, é o tempo de adoração no secreto, é o tempo do choro, é o tempo do quebrantamento, é o tempo de dizer: Senhor, por mim mesmo, eu sou incapaz de chegar nesse lugar, mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Não faz muito tempo, eu estava na minha casa e fui para o meu momento de oração. Lá em casa nós temos um altar onde nós colocamos a nossa Bíblia, ensinamos nossos filhos a orar, e aquele momento é um momento que quando Vanessa vai para lá, eu fico com as crianças, mas quando eu vou, é eu e Deus, e ali o Senhor revela para mim, ela cuida dos meninos e eu fico lá. Nesse dia foi um dia especial para mim, porque nesse dia eu estava orando sentado, e o Espírito Santo falou para mim: eu quero você com a cara no chão. E eu falei: Senhor, a oração está sendo ouvida, é com a cara no chão. E eu quis negociar com Deus, aí eu me ajoelhei diante da cadeira para orar. E o Senhor falou para mim: Leandro, eu falei cara no chão. E aí eu pus a cara no chão. E ao colocar a cara no chão e começar a orar, o Senhor falou para mim: pode confessar os seus pecados. Eu falei: meu Deus, eu não estou em pecado moral, social. Quais pecados? E o Senhor falou para mim: pode começar a confessar. Pecados que ninguém sabe, mas você gera na sua mente todo dia. O pecado da pequena mentira, o pecado do orgulho escondido, o pecado da arrogância que mostra a humildade, o pecado da desconfiança, o pecado do julgamento. E eu comecei a falar para o Senhor quem eu era. No final, eu percebi que Deus estava me levando para esse lugar porque Ele me ama. Ele me fez ver que o problema não é a semente. O problema não é produzir bons roteiros, não é boas pregações, cuidar dos meus filhos, da minha esposa. O problema está é que a gente acha que não está perdendo a sensibilidade. Nessa manhã você talvez não tenha um pecado grave para confessar, mas talvez no seu coração, assim como no meu nessa manhã, quando o Ministério de Louvor cantava Me Ama, o Brenner estava cantando aqui, eu falei: meu Deus, como nós somos amados, como Deus tem nos levado para perto dEle, e tem nos feito ver quem a gente é. Você não confessou o seu pecado para sua esposa, que você mentiu para ela. Você não falou para o seu filho que ia levar ele num lugar e não levou. Você julgou o irmão achando que você é melhor que ele, mas ninguém sabe, no seu coração você pensa. Talvez até agora você está pensando: o que esse pastor pensa que é para falar isso para mim? Eu sou pior que você. Mas nessa manhã Deus está falando para nós: raízes, secreto, profundidade, quebrantamento, choro, momentos de inspiração com o Espírito Santo, derramamento diante dEle.
Jesus apresenta o solo, mostra um endurecido, mostra outro sem profundidade, aí ele vai mostrar o terceiro solo. E a terceira verdade dessa mensagem é que o coração dividido sufoca a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 7 diz: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Se o primeiro solo representa aqueles que nem recebem a palavra, e o segundo aqueles que não permanecem na palavra, o terceiro representa um perigo ainda mais sutil. A semente germina, a planta cresce, as raízes se desenvolvem. À primeira vista tudo parece muito bom, muito fácil, muito saudável. Mas existe um inimigo escondido debaixo da terra. Existe um inimigo escondido. A planta já brotou, já germinou a semente, a planta cresceu, a terra está ali, está tudo continuando bem, está tudo bem. Mas existe um inimigo escondido debaixo da terra, os espinhos. E os espinhos eles não aparecem do dia para o outro. Os espinhos crescem silenciosamente. Enquanto a planta cresce e se desenvolve, os espinhos também crescem ao seu redor. Até que chega um momento em que roubam a sua luz, sua água, os seus nutrientes. A planta até continua viva, mas ela não produz fruto. Jesus está nos ensinando uma grande verdade nesta manhã. Há uma grande diferença entre estar vivo espiritualmente e ser frutífero no reino de Deus. Perceba que Jesus não fala de pecados escandalosos. Ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, a planta brotou, nasceu, mas não produz fruto. Jesus não fala de pecados escandalosos, morais, ele fala de preocupações, ansiedade, engano das riquezas. Coisas que entram na vida de forma discreta. Ninguém planta espinhos intencionalmente, mas eles nascem quando o terreno deixa de ser cuidado. O mesmo acontece com o coração. Quando nós descuidamos da oração, da palavra, da comunhão, os espinhos começam a surgir. Os espinhos não fazem barulho, eles não chamam atenção, mas vão ocupando o espaço pouco a pouco. O espaço que pertence a Deus agora é dividido com espinhos. Um coração cheio de tantas outras coisas que já não consegue frutificar para o reino. Haja vista que era um pequeno espinho, daqui a pouco se torna uma grande preocupação. Os espinhos eles não mataram a planta, eles só tiraram o poder dela frutificar. Este é o grande drama do solo. A pessoa continua frequentando a igreja, continua ouvindo a palavra, continua servindo, continua fazendo as suas ações, mas já não produz o mesmo fruto. O coração está ocupado com as preocupações, com a busca por segurança, com o dinheiro, com o sucesso, com as distrações, com as pressões da vida. E o reino de Deus deixa de ser prioridade. Jesus não está condenando você trabalhar, você ter o seu dinheiro, sua responsabilidade. Ele está condenando qualquer coisa que passe a ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O coração do homem sempre terá um trono e um Senhor. A pergunta é quem está sentado nele. Quando Cristo deixa de ocupar o centro, os espinhos assumem o controle.
o coração passa a estar dividido com uma vida infrutífera. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando Jesus voltar a ocupar o centro do seu coração, todos os espinhos que têm travado a sua vida vão perder a força, as preocupações vão perder o domínio, e o Senhor vai fazer você frutificar 10, 30, 100 vezes mais. Então um coração é duro, o outro coração está sem profundidade, o outro divide a sua parte com os espinhos, a sua vida com os espinhos. Mas existe o último coração, o último solo. E a verdade desse último solo é que o coração fértil multiplica a palavra. A Bíblia diz em Mateus 13, no versículo 8: outro ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Depois de apresentar 3 solos que fracassaram, Jesus finalmente apresenta o solo que cumpre o propósito da semente. O objetivo do semeador nunca foi apenas lançar a semente. O objetivo do semeador é a colheita. A semente não foi feita para ficar na superfície, criar, brotar e morrer. Não foi feita para ficar sufocada pelos espinhos, ela foi feita para produzir fruto. E é por isso que Jesus encerra a parábola falando sobre a boa terra. Não existe evangelho sem transformação, não existe discipulado sem frutificação. A evidência de que a palavra encontrou um coração fértil é quando esta vida começa a glorificar a Deus nos seus atos. Eu não perdoava, hoje perdoo. Eu não amava, hoje eu amo. Eu andava em trevas, hoje eu ando na luz. Eu aprendi a carregar a minha cruz e pagar o preço. Eu aprendi a amar aqueles que me detestam. Eu aprendi a orar a Deus não pedindo coisas, mas adorando Ele pela sua própria beleza. A boa terra não olha para si mesma, ela se prepara para produzir frutos a 100, 60, 30, 10 por 1. Na época de Jesus, uma terra que produzia 10 por 1 já era uma terra produtiva, era uma boa terra. E eu falei 10 por 1 por último, intencional mesmo, porque na parábola Jesus diz: de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Primeiro começa com muito, depois vem diminuindo, justamente para mostrar para nós que Deus deseja que a gente multiplique, que nós venhamos multiplicar 100 vezes mais. A boa terra é um coração que se deixa trabalhar por Deus. Perceba que Jesus não diz que a boa terra é um solo perfeito. Ele diz que é um solo que recebe a semente. E aqui eu vou explicar algo lindo sobre essa parábola para você. A terra não estava preparada, mas essa terra, ela foi arada para que ela pudesse produzir frutos. Então, antes de receber a semente, a terra precisou ser preparada, foi arada, foi revirada. Deus quer revirar o seu coração nessa manhã para saber se tem alguma parte da terra que está ficando dura, ou alguma parte da terra que está sem profundidade. As pedras da boa terra foram removidas, os espinhos foram arrancados. Nenhum agricultor encontra uma terra pronta, ele prepara ela para o plantio. Assim também Deus faz conosco. Muitas vezes o Senhor usa as circunstâncias para quebrar o nosso orgulho, usa as lutas para nos tornar mais dependentes, usa os processos para nos ensinar a confiar. O arado machuca a terra,
ele revira a terra, dói. Mas a terra também se torna preparada para uma colheita. Deus nunca desperdiça um processo, Ele usa cada um deles para preparar o nosso coração para algo maior. Estou caminhando para o final. Ministério de louvor, por favor. O fruto é a evidência de que a palavra transformou a vida. Quando Jesus fala em 30, 60, 100 por um, Ele está descrevendo uma colheita extraordinária. O reino de Deus sempre produz mais do que recebe. A palavra não produz apenas informação, ela produz transformação, ela muda caráter e ela restaura famílias. Quem verdadeiramente recebe a palavra não consegue guardá-la para si, ela frutifica, e todo fruto carregado dentro de si gera novas sementes. Quando a palavra encontra um coração disponível, Deus transforma vidas comuns em colheitas extraordinárias, capazes de impactar uma nova geração. A grande pergunta da parábola do semeador não é que tipo de semente foi lançada, mas que tipo de coração ela encontrou. Deus não semeia a sua palavra em corações perfeitos, Ele semeia a sua palavra em corações quebrantados. Nessa manhã eu queria que você se colocasse de pé. Um coração duro, uma terra dura, uma terra sem raízes, uma terra que não germinava, mas não crescia a semente. Uma terra com espinhos, ou uma boa terra. Você percebeu o que Jesus fez com esta parábola? Ele nunca pediu que a multidão escolhesse qual solo gostaria de ser. Ele sabia que cada pessoa já era um deles. A grande pergunta nesta manhã é: qual solo você é? Um dos 4 talvez seja o solo que está o seu coração nessa manhã. E a beleza do evangelho é isso. O solo não tem poder para mudar a si mesmo. Uma terra endurecida não consegue se quebrar. Uma terra pedregosa não consegue retirar suas próprias pedras. Uma terra cheia de espinhos não consegue arrancar os seus próprios espinhos. Ela precisa do agricultor. É para isso que Jesus veio. Ele veio para transformar o solo. Nessa manhã Jesus quer transformar o solo do seu coração. Na cruz Jesus tomou sobre si o pecado que endurecia o nosso coração. Pela sua graça Ele remove as pedras da incredulidade. Pelo poder do seu Espírito Ele arranca os espinhos que sufocam a nossa vida. E aí Ele faz nascer um coração capaz de se render e se quebrantar diante dEle. Que tipo de coração a palavra encontrou em você hoje? Se o seu coração está endurecido, ele precisa se quebrantar. Se há pedras, ele precisa se permitir remover. Se há espinhos, precisa ser arrancado. Porque o grande agricultor está trabalhando nessa manhã. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós vamos louvar o Senhor. E se essa manhã essa palavra falou ao seu coração, e você se sente pronto a colocar o seu coração e se quebrantar diante do altar de Deus, eu te convido a sair do seu lugar e se prostrar diante do altar e dizer: Senhor, o meu coração está endurecido, mas eu preciso que o meu coração se torne mais leve, mais pronto para produzir frutos 100, 60, 30 por um.
Então, quando nós louvamos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e pode vir se quebrantar diante do altar e dizer: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti.